Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje leremos um livro do profeta Jeremias, capítulo de número 25, que diz: Palavra que veio Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o primeiro ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo: Durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo eu tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutaram. Também sempre de novo o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Quando eles diziam: Convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoque a ira com as suas obras, as obras de suas mãos, e então não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as obras de suas mãos para o próprio mal de vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas as nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e as nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa de sua iniquidade, diz o Senhor. Farei deles uma ruínas perpétuas. Farei com que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças e proferi contra ela tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis, e assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue o cálice do vinho do meu furor, que está em minha mão, e faça com que bebam dele todas as nações às quais eu o enviar. Eles beberão, ficarão tremendo e enlouquecerão, por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Peguei o cálice da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado. Jerusalém, a cidade de Judá, os seus reis e as suas autoridades, para fazer deles uma ruína, objeto de horror, de vaias e de maldição, como hoje se vê. Faraó, rei do Egito, seus servos, as suas autoridades e todo o seu povo, todo misto de gente, todos os reis da terra de Uz, todos os reis da terra dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom e o que resta de Asdod, Edom, Moabe e os filhos de Amon, todos os reis de Tiro, os reis de Sidom e os reis da terra da além do mar, Dedã, Temã, Bus e todos os que cortam os cabelos nas têmporas, todos os reis da Arábia e todos os reis do misto de gente que habita no deserto, todos os reis de Zinri, todos os reis de Elão e todos os reis da Média, todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após o outro, e todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles o rei da Babilônia. Então você lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam, fiquem bêbados, e vomitem, caiam e não mais se levantem, por causa da espada que eu estou enviando para o meio de vocês. Se recusarem pegar o cálice que está em sua mão,
Jeremias, e não quiserem beber, então diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês terão de bebê-lo, pois eis que eu começo a castigar na cidade que se chama pelo seu nome, pelo meu nome. Portanto, como vocês podem pensar que ficarão impunes? Não, não ficarão impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Você, Jeremias, profetize contra eles todas estas palavras e diga-lhes, o Senhor lá do alto rugirá, da sua santa morada fará ouvir a sua voz, rugirá fortemente contra o seu povo, com brados contra todos os moradores da terra, como o eia dos que pisam as uvas. O estrondo chegará até os confins da terra, porque o Senhor tem uma controvérsia contra as nações. Entrará em juízo contra toda a humanidade e entregará os ímpios à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que a calamidade passa de nação para nação, e grande tempestade se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se entenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados nem recolhidos, nem sepultados serão como esterco sobre a face da terra. Lamentem pastores e gritem, rolem no pó, vocês donos de rebanho, porque chegou o tempo de serem mortos e dispersos. Vocês cairão como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos do rebanho. Vozes é o grito dos pastores e o uivo dos donos do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto dele, porque as pastagens tranquilas serão devastadas por causa do furor da ira do Senhor. Saiu da sua morada como um leão, porque a terra deles foi posta em ruínas, por causa da espada do opressor e por causa do furor da sua ira. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus santo, justo, Deus que a palavra do Senhor diz que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós nos achegamos diante de Ti, com ousadia, com confiança, com alegria e com reverência, porque reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, soberano de toda a terra e de toda a história. O Senhor reina, o Senhor governa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, para o projeto eterno da redenção em Cristo Jesus. O Senhor estabelece reis e derruba reis. O Senhor estabelece reinos e desfaz reinos. Vemos isso acontecendo ao longo de toda a história. E o projeto, o plano eterno da redenção de Cristo cumprindo cabalmente. Muito obrigado, porque o Senhor olhou para o teu povo que estava no cativeiro babilônico, se compadeceu dele, e a sua ira se voltou contra aqueles opressores que não tiveram misericórdia, que usaram da espada, da violência contra o seu povo. Esta realidade continua. Muitos se levantam contra o seu povo, zombam do seu povo, zombam do seu nome, zombam da tua graça e da tua misericórdia. Mas no momento certo, a ira, a justiça, o juízo do Senhor se manifestará. Implacável para com esses, mas misericordioso para com o teu povo. Muito obrigado, Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado, porque nós fomos resgatados pela obra redentora de Cristo Jesus. E através desta obra temos livre acesso à tua presença. Muito obrigado pela salvação que temos, pela esperança que temos. E em breve, vamos morar para sempre com o Senhor. Estamos neste mundo, mas não somos desse mundo. Aqui somos peregrinos em terra estranha, de valores estranhos, de valores contrários à tua palavra. Mas nós queremos viver conforme a tua palavra, e é por isso que nela nós meditamos dia e noite. Que a tua boa mão de poder se estenda sobre cada um de nós, trazendo paz, trazendo vigor, trazendo fidelidade, trazendo resiliência, nos conduzindo a uma vida de devoção diária ao Senhor, com oração, com leitura bíblica, com meditação na tua palavra e com obediência.
Clamo, Senhor, pelos enfermos, que o Senhor traga cura e restauração à saúde de cada um deles. De uma maneira especial, quero orar por aqueles que estão angustiados, aflitos, abatidos, pessoas que têm enfrentado lutas, estão com a alma ferida, pessoas que foram decepcionadas, que foram traídas, que foram violentadas, que foram agredidas, que foram feridas e traídas até mesmo pelos líderes da tua igreja. Tenha misericórdia, traz paz, traz conforto, traz tranquilidade, que elas possam encontrar um aprisco, um rebanho, um pastor, que o Senhor levante pastores para amá-las, para pastoreá-las com amor, com devoção, com carinho. Pai, em nome de Jesus, são muitas as pessoas que estão abatidas e tristes, que elas possam ser conduzidas para o Senhor e a um novo aprisco. Clamo pela tua igreja. Senhor, renova a tua igreja, revigora a tua igreja. Quero nesta manhã, de uma maneira muito especial, levantar um clamor em favor da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Que o Senhor tome esta igreja na tua mão. Que o Senhor dê humildade à liderança da igreja. E cada um dos líderes da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, dos pastores, dos diretores, cada um da diretoria, sejam invadidos pelo teu Espírito, inundados pelo teu Espírito, e que haja humildade, que haja devoção, que haja obediência ao Senhor, que a tua palavra nos dirija, dá crescimento à tua igreja, fortalece a tua igreja, abençoa a tua igreja. Clamo pelos projetos de plantação de igreja, que o Senhor esteja dando sustentação, que o Senhor esteja fortalecendo, dando sabedoria, discernimento, dando crescimento, que haja conversão, que haja também, Senhor, envolvimento. Senhor, em especial, clamo pela Igreja Cristã Evangélica do Residencial Campos do Jordão, aqui em Anápolis, que ali seja um manancial, um local de refúgio, um local de acolhimento, um local de cura das feridas da alma, um local, Senhor, de pregação de toda a palavra de Deus. Que a tua palavra permeie cada um daquele trabalho, que vidas sejam agregadas, que o Senhor traga as pessoas que precisam ser amadas, que precisam ser discipuladas, que precisam ser acariciadas, que precisam receber da tua paz e que ali elas encontrem conforto, consolo, direção e palavra do Senhor. E tudo isso para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. É assim que eu oro, agradecido no nome santo de Jesus. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. E se o Senhor assim permitir, estaremos de volta amanhã com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.